Olá, costureiras, tudo bem? Hoje eu vou entregar para vocês o vídeo com as maiores dicas e percepções aí sobre a modelagem, né, e a relação com o corpo feminino que eu aprendi nesses anos todos de profissão que eu tenho. São quase 10 anos de formada já e eu vi muita coisa, eu atendi muita gente, então eu cheguei a algumas conclusões, algumas dicas que me fizeram ver a modelagem com outros olhos, de forma mais facilitada, foram fichas que foram caindo e hoje eu vou demonstrar algumas para vocês, assim. Eu até peço perdão se eu não conseguir passar tudo para o vídeo não ficar muito longo e tem coisas que só a prática mesmo é que levam ao entendimento, mas eu vou me esforçar para clarear ao máximo que eu conseguir as ideias de vocês. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender, existem três métodos de ensino, basicamente, assim. São os proporcionais, que são aqueles que utilizam somente as proporções do corpo humano, eles são destinados apenas para corpos totalmente proporcionais, e eles usam de réguas aí, gabaritos prontos, né, para a construção do molde. O outro método é o método direto, que já é somente sob medida, pega cada centímetro do corpo para desenvolver a peça. E o método que é o que eu acredito que o Costura que Cura se aplica, que é um método misto, onde eu uso sim algumas continhas prontas, de proporções do corpo, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, mas também eu consigo encaixar melhor a medida individual de cada um que eu esteja fazendo a modelagem. Uma informação muito importante é que existe o molde bidimensional ou a modelagem plana, que é a que eu ensino, e a tridimensional, que é a mulagem, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a diferença entre elas é que a modelagem plana, ela é feita no papel primeiro. A gente tira as medidas do corpo humano e transfere isso para o papel de maneira plana ou bidimensional. O termo bidimensional significa que tem duas dimensões ou dois tipos de medidas, que é a altura e largura. Então, tudo que você vê desenhado num papel é considerado bidimensional ou plano. Já a tridimensional, que é a mulagem, parte do princípio de três dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade. Você aplica o papel ou o tecido direto no manequim ou no corpo da pessoa. Então, esse é o tridimensional. Não é o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui é a modelagem bidimensional ou plana. Eu tenho aqui já a miniatura, que é o que eu vou usar para demonstrar para vocês hoje. Bom, vocês já devem ter visto que os moldes, eles são construídos na dobra, né? Eles são construídos assim, só um lado do molde. E se a gente quiser ele inteiro, a gente tem que espelhar, né? Isso é recorrente nos diversos métodos. O que eu acho que falta é a explicação do porquê que isso acontece. Outro termo matemático aí que é usado na modelagem, que a maioria das pessoas não explicam, é sobre simetria. O que é a simetria? Um objeto simétrico significa que ele é igual dos dois lados ou de todos os lados. Aqui a gente vai usar o termo de maneira generalizada para que a gente possa aplicar ao corpo humano. Mas basicamente, um objeto simétrico é igual dos dois lados e um objeto assimétrico é diferente dos dois lados. O corpo humano, ele é considerado um objeto simétrico, porque tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. É claro que milimetricamente a gente não é igual, o nosso corpo ele não é milimetricamente igual, somente pessoas de aparência perfeita é que são totalmente simétricas, né? Então é muito raro isso para o ser humano. Mas o que importa aqui é a maneira generalizada com que a gente vai trabalhar. O que acontece? Quando eu tiro as medidas, já que o meu corpo é simétrico, eu não preciso fazer o molde completo. Me daria o dobro de trabalho para gerar o mesmo resultado. Então eu posso construir o molde somente a metade, eu faço as contas que eu faço, as aplicações, os traçados que eu faço são só do centro do corpo para uma das laterais, tanto na frente quanto nas costas, para depois, quando eu precisar interpretar isso para uma peça,
eu simplesmente abro. O que que acontece? O que que eu oriento, assim? Sempre quando a gente for fazer uma modelagem, seja na gradação ou sob medida, porque o método que eu explico, ele se adequa às duas formas, a gente faz ele na dobra. Por quê? O molde, ele pode ser também simétrico ou assimétrico. Por exemplo, se você vai fazer uma blusa com decote de um ombro só, ele é um molde assimétrico, ele não veste o lado esquerdo conforme o lado direito, não é verdade? Então ele é um molde assimétrico. Só que o que que eu oriento? A gente faz o molde da cliente e a gente tem a base dela pronta. A gente não usa essa base para interpretar a peça que a gente quer. A gente sempre guarda a base e faz uma cópia toda vez que a gente for fazer uma nova peça. Isso facilita muito o processo. É claro que você vai perceber se você precisa ou não, se você atende essa pessoa sempre, você vê se ela emagreceu, se ela engordou, né? Mas o que acontece na maioria dos casos é que não muda tanto assim as medidas em pouco tempo. Então é perfeitamente possível que você guarde a base dela e só vá fazendo as interpretações, né? O método que eu oriento, que eu ensino para vocês, né? Compartilho com vocês, ele tem basicamente 3 etapas, que é a confecção do molde base, a partir das medidas individuais do corpo humano. Depois ele vai para a interpretação, que é onde a gente coloca os detalhes que a gente quer, por exemplo, decote, tamanho da manga, o comprimento de uma calça ou de uma saia, se tem bolso, se não tem, enfim, todos os detalhes são feitos na segunda etapa. E a última etapa são os moldes de corte, que é onde a gente vai desmembrar toda aquela interpretação e gerar os moldes de corte, colocar a margem de costura para depois montar e gerar uma nova peça. Sempre vai partir da base. A gente vai tirar a medida da cliente para que o molde base fique rente ao corpo. Ele não vai nem folgar nem apertar. Então, a partir disso é que eu consigo entender. Se eu quero uma peça mais folgada, eu sei que eu preciso aumentar um pouco a lateral. Se eu quiser mais decotada, eu sei que eu preciso baixar o decote. Então, é mais fácil de entender, de interpretar o corpo da cliente dessa forma, porque a gente sabe que aquele molde que a gente tem ali guardado, ele é referente às medidas exatas da cliente, nem apertado, nem folgado. Isso é uma grande chave, assim, que mudou pra mim. Quanto às medidas do corpo, também eu vi que eu não precisaria sempre tirar todas as medidas. Eu poderia, é importante, é bom que você tenha todas as medidas, ainda mais se a cliente ela é recorrente. Se a cliente vem sempre, você nunca sabe o que ela vai pedir. Então é bom que você tenha aí as medidas anotadas para que você tenha como trabalhar o molde dela. Mas para o molde base dela, eu preciso apenas das medidas fundamentais do corpo, que são as maiores larguras e as menores larguras e as alturas. Para que eu não corra o risco de esquecer alguma medida, eu uso uma ficha pronta na ordem que eu gosto de trabalhar, na ordem que eu aplico lá na modelagem, no método de modelagem, é a mesma ordem que eu tiro as medidas, porque daí na hora que eu tô fazendo a modelagem, eu já sei que se tá ali a medida, é porque eu vou usar ela naquele momento. Então, são as medidas fundamentais para fazer a base. E depois tem as medidas complementares, que são aquelas que vão complementar o modelo, a interpretação do modelo, que daí são manga, se tem decote ou coisa assim. O método que eu explico, que eu ensino, ele parte de algumas proporções já existentes no corpo. Eu vou dar um exemplo. Eu não tiro a medida do pescoço da minha cliente, porque eu percebi que se eu analisar as costas, a linha das costas, que quando a gente vai tirar a medida, a gente pega aqui desse ponto onde está o risco, né, o encontro entre o bracinho dela e o ombro, é aqui que eu posiciono a fita. Então, se eu posicionar a fita na linha do ombro, eu posso, visualmente, eu entendo que ele é dividido por 3, ó. Um ombro, um pescoço e um ombro. Então, visualmente, ele é dividido por 3. E eu posso usar esse padrão, essa proporção, para fazer minha modelagem. Quando eu vou encontrar o degolo das costas, por exemplo, o degolo das costas é essa curvinha aqui do pescoço. Olhem só. Esse mini molde, ele foi feito dessa maneira, dividido por 3, com a linha das costas dividido por 3. O mesmo tamanho que tem aqui e tem aqui. E ele se encaixa perfeitamente
no corpinho dela. Não sei se conseguem ver. Então, essa é uma das proporções que eu uso. Se vocês começarem a analisar o corpo de quem está ao redor de vocês agora, mas a grande maioria, se você pegar de um ponto ao outro, você vai ver que proporcionalmente estamos divididos em 3 partes. 1, 2, 3. De costas, de frente, não importa. Daí o que vai variar é somente a forma de calcular. Para usar para frente, para o molde da frente ou o molde das costas, o que vai variar é a forma de calcular isso, né? Que daí eu explico certinho no método como que a gente vai calcular. Não é difícil de entender quando eu te disser lá que você vai dividir a linha das costas por 3, você já vai conseguir visualizar a linha das costas e o porquê que você está dividindo por 3. A mesma coisa, outra proporção que eu percebi é a linha da cava. Eu não tiro a medida da cava. Eu percebi que desse mesmo ponto aqui, onde a gente tira a medida das costas, até aqui embaixo, onde vai ficar a cava, a boneca ela já vem até com o risco certinho, como se fosse costura, ó. Daqui até aqui é o mesmo que daqui até a metade das costas, que é onde a gente tem esse ossinho também. Claro que se a gente for usar a cava para algum modelo determinado, com algum detalhe específico, é bom ter a medida. E daí é claro que tem uma maneira de aplicar essa medida para que gere esse resultado aqui em curva, né? Outra coisa que eu entendi foi sobre as pences, como eu consigo posicionar ela de maneira correta no corpo para ter uma melhor utilização, né, uma melhor valorização aí das curvas do corpo. Primeiro eu preciso dizer para vocês qual é a função da pence. É exatamente esse ajuste, né, das curvas do corpo, principalmente o corpo feminino. A gente tem aí a curva do bumbum, a gente tem a curva do busto, da cintura. Então, o corpo feminino, ele tem muitas curvas e as pences servem exatamente para ajustar a peça e valorizar aí a silhueta feminina. Então, como que a gente consegue posicionar? A gente precisa entender o corpo, visualizar o corpo e conseguir interpretar onde é que estão os pontos altos do corpo, né? Ou seja, o principal ponto do busto, ponto mais alto do busto, ou o ponto mais alto do quadril e do bumbum. Aí é que a gente consegue posicionar a pence corretamente no molde, né? Para que depois aí, fechando isso na costura, gere essa valorização aí da silhueta. Eu tenho aqui no papel, essas linhas em roxo, em lilás, são as pences principais que eu ensino lá no método. Eu calculo essa pence lateral ou do busto e a pence da cintura. Porém, eu prolongo a linha dela até em cima e aqui de fora a fora. Eu calculo o molde dessa forma, né? Então, aqui, quando eu tiro a medida da cliente, eu tiro a medida da distância do busto, né? A separação entre os bustos e a altura também. Ou seja, qual que é a distância que tem aqui entre o busto dela e a distância aqui do ponto dessa curvinha do pescoço com o ombro até o ponto alto do busto. Essas duas medidas elas são fundamentais para determinar a localização da minha pence, onde é que eu vou colocar a pence no meu molde. Então, quando eu encontro essa linha, que é a da separação, eu já encontro a linha também da pence da cintura. Dessa forma é possível com que eu faça blusas com as linhas mais harmônicas, né? Principalmente nos recortes. É o mesmo fundamento para pences e recortes, só que o recorte, ele não é só um pique na peça, ele é quando a gente separa a blusa em várias partes, né? E depois junta e fica aquelas costuras e tal. Tem vários recortes aí e aplicações mais comuns para cada um deles, né? Mas todos eles partem do mesmo princípio, que onde você consegue aí a altura e a separação do busto, porque você consegue acomodar o volume do busto na peça. Então, existem maneiras para você encontrar isso e é somente sabendo tirar as medidas e aplicar isso na conta lá no molde. E outra coisa muito interessante, que são essas linhas azuis aqui, são os possíveis transportes da pence, né? Como eu disse, a gente calcula uma pence principal lá no molde
né, que é uma forma de calcular, mas essa pence ela não é fixa, ela não precisa ser estática. Sempre quando eu fecho uma pence, é possível que eu abra ela em outro lugar, que eu transfira esse beliscãozinho, né, essa pinça de tecido para outro lugar, de acordo com o modelo que eu for criar, tem uma pence ou um recorte que fica mais harmônico para aquele modelo. Ainda sobre as pences, eu fiz um post no Facebook explicando um pouco sobre pences e uma dúvida que muitas pessoas tiraram é sobre a diferença na lateral, né? Quando vai juntar a lateral das costas com a frente, que a frente sempre fica um pouco mais curta, né? Porque o que acontece? Quando eu faço o meu molde, eu me baseio na altura das costas. E daí eu simplesmente venho e fecho aqui de 2 a 3 centímetros, dependendo do volume do busto, eu fecho essa pence. Então é natural que essa lateral vai subir e a parte das costas vai ficar mais comprida. Então o que acontece? Como que se calcula isso? Quando eu vou calcular a minha linha da cintura, eu desço a mesma quantidade que eu tiver que deixar para encaixar o volume do busto aqui, eu desço aqui. Por exemplo, o padrão maior dos corpos, assim, exige que eu deixe de 2 a 3 centímetros. Então, se eu deixei 2 centímetros aqui, por exemplo, eu vou descer 2 centímetros aqui e vou redesenhar a linha da cintura. Então, quando eu fechar essa linha lateral, mesmo que suba aqui, eu vou conseguir encaixar a linha das costas. Mas e quando o cliente tem muito busto? Como que eu vou saber quanto que eu deixo, que profundidade é essa, como que eu calculo essa pence? Quando a gente tira a medida, a gente tira a altura das costas, certo? A gente pega nesse ponto alto aqui, nessa curvinha, onde termina o pescoço e começa o ombro, tem um ponto imaginário, que é onde a gente posiciona a fita e mede até a cintura para achar a altura das costas, não é verdade? E isso, quando a gente usa a pence padrão, essa medida é o suficiente, a gente usa a medida de 2 centímetros na pence do busto. Mas quando a cliente tem o busto muito grande, que a gente percebe que esse padrão de 2 centímetros não vai funcionar, a gente posiciona a fita pela frente no mesmo ponto aqui, passa pelo ponto alto do busto e já consegue medir a altura do busto nesse momento, passa a fita rente até a cintura também. Então, aí a gente pega a medida que deu aqui e subtrai aqui. Então, por exemplo, a maioria dos corpos tem entre 38 e 40 centímetros a altura das costas. E, por exemplo, a cliente tem muito busto, então deu 47 centímetros aqui. Então, você vai pegar esse 47 menos o 40 daqui, vai dar uma diferença de 7 centímetros. Então, você sabe que a pence principal da cliente tem que ter 7 centímetros para poder encaixar o busto dela lá dentro. Você pode simplesmente calcular 7 centímetros aqui e aumentar a sua linha aqui para baixo e depois, de acordo com o modelo que a cliente quer, isso é no molde base, tá? Não é o molde que você vai usar lá para fazer a roupa dela, é no molde base dela, para você saber que tem 7 centímetros. Você calcula isso aqui 7 e desce aqui mais 7 para que você tenha a base dela. Então, de acordo com o modelo que ela escolheu, você vai transferir esse volume para outras pences, para outros recortes. Às vezes, quando o volume é muito grande, é necessário transferir para mais de um lugar. Então, você pode perfeitamente distribuir, em vez de ficar uma pence super profunda, você consegue distribuir isso para uma ou duas ou até 3 pences de acordo com o modelo da cliente, né? Para que uma só não fique responsável pela acomodação de todo o busto. Tem modelos que permitem, tem modelos que não permitem, então é muito da sua interpretação e da sua prática. O que eu tenho para dizer para vocês, que eu acho que é a maior dica e que eu vou deixar para o final, é que não tenham medo de errar. A gente vai errar. Então, assim, não se cobre, não tenha pressa consigo mesmo, porque isso gera desmotivação. E aprender a modelar é uma habilidade que você pode levar para o resto da sua vida. Então, quanto mais paciência você tiver consigo, quanto mais comprometimento você tiver com essa nova atividade na sua vida, maior a sua chance de sucesso. É muito fácil a gente olhar para a trajetória de algumas pessoas, ou vocês devem estar me vendo e falando, é fácil, ela tem facilidade. O fato é que a gente sempre
dar um motivo para justificar a conquista da outra pessoa. Ah, é porque ela teve mais oportunidade, ou é porque ela tem mais facilidade. Não, gente, não. O que difere as pessoas que conseguem das que não conseguem é a persistência. É tentar, tentar, tentar. Assim, eu não posso dizer pra vocês que vocês não vão errar, eu não posso dizer que vai ser fácil, não vai ser fácil. Só que tem que fazer, tem que tentar. Um bom profissional, ele não sabe apenas costurar, ele não sabe apenas modelar. Um bom profissional é aquele que entende um pouco de tudo, que é capaz de se virar e não depender totalmente de outros profissionais na sua área. Eu falo com propriedade, porque eu já tive um ateliê pequeno, já tive um ateliê grande e eu era o ponto-chave lá dentro. Eu não tinha. As costureiras que trabalhavam comigo, elas não modelavam. Então, se eu adoecesse, eu não tinha com quem contar, minha empresa parava. Se você quer mesmo ser um profissional de destaque, se você quer mesmo ser um profissional que se diferencia dos outros, né? E que fidelize a sua clientela, você precisa saber de tudo um pouco. Para uma peça ter um caimento perfeito, para uma peça ter aí um acabamento perfeito, é necessário saber algumas técnicas, é necessário ter repertório, tanto de modelagem quanto de costura. O meu foco, o foco do Costura que Cura não é a costura, apesar do nome, é exatamente esse o ponto. A costura, ela cura desde que você seja um profissional completo, para que você possa aumentar a sua renda, aumentar a sua produtividade, levar rendimento financeiro para sua família, poder estar mais perto dos seus filhos. Todas essas curas, elas são o intuito do projeto. Então eu peço que divulguem, que compartilhem, que respondam, que comentem. É só assim que eu vou saber se eu estou no caminho certo, é só assim que a gente vai conseguir aí entender realmente quais são as necessidades da profissão e levar esse conhecimento cada vez mais pessoas. Obrigada, muito, muito obrigada por estarem aqui hoje. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.